Você segue acompanhando aqui na Globo News as manifestações no centro do Rio de Janeiro. Foi mais um dia de confusão. Deve terminar ainda hoje o que está criando todo esse tumulto, que é a votação na Câmara dos Vereadores do plano de cargos e salários dos professores da rede municipal. Eles estão em greve há 46 dias. Toda a região da Câmara, no centro do Rio, está cercada por policiais e várias ruas foram interditadas. Mais cedo, houve muitos confrontos entre policiais e manifestantes. Nossa equipe de reportagem está dentro da Câmara dos Vereadores e tem as informações ao vivo. Eu converso agora com o nosso repórter. Qual é a situação nesse momento dentro da Câmara? Leilane, a situação agora é tranquila, apesar de, durante todo o momento à tarde, nós ouvimos bombas que explodiram do lado de fora e, nesse exato momento, o presidente da Câmara, Jorge Felipe, ele está colocando em discussão, em segunda discussão, o projeto de planos e cargos dos professores. Lembrando que a sessão começou mais cedo, por volta das 2 da tarde, a sessão ordinária terminou, às 4 da tarde os vereadores colocaram em votação esse projeto em regime de urgência, ele não estava na ordem do dia. Por ampla maioria, o projeto passou a ser considerado em regime de urgência. Os vereadores antes votaram alguns requerimentos e depois colocaram em primeira discussão o projeto em votação. Por maioria, por 35 votos a 3, o projeto original foi aprovado. Os vereadores passaram então a discursar e agora, na sessão extraordinária, na segunda discussão, os vereadores vão votar as emendas e o projeto já emendado. Então, daqui a alguns minutos, se for aprovado esse projeto na segunda discussão, ele então vai ser enviado ao prefeito Eduardo Paes para que ele sancione o projeto ou não. Um grupo de 9 vereadores da oposição se retirou do plenário à tarde, não voltou, provavelmente não vai votar nessa segunda discussão e eles dizem que vão entrar na justiça para tentar anular essa sessão. O presidente Jorge Felipe, nesse momento, coordenando a sessão que vai dar início, então, nessa segunda parte, a aprovação ou não do projeto, o plano de cargos e salários dos professores. Esse plano original, e mesmo com as emendas, de acordo com os professores, não contempla o que eles querem. Os professores reclamam dos salários, do plano que está apresentado aqui. Eles gostariam que esse projeto ele não tivesse sido colocado em votação, queriam que ele fosse rediscutido para só, então, ser votado pelos vereadores. Leilane. Só para a gente esclarecer, então, essa é a causa de todo esse tumulto que a gente vê aí do lado esquerdo do seu vídeo, do lado de fora da Câmara dos Vereadores. Os professores não aceitam esse plano de cargos e salários, nem os representantes, os vereadores de oposição, por isso eles deixaram o plenário e, como você ouviu o nosso repórter dizendo aí, eles não voltaram. A pergunta é a seguinte que eu queria te fazer, se eles não voltarem, existe quórum suficiente para aprovar o projeto ainda assim? Existe sim, Leilane. A gente não sabe quantos vereadores estão aqui no momento, mas inicialmente tinham 48 e a gente pode ver pelo número, né? Quando eles votaram no regime de urgência, eram 45 vereadores, então eles aprovaram o regime de urgência por 33 a 12 e na primeira discussão, já sem os vereadores de oposição, o projeto foi aprovado, o texto base, por 35 votos a 3. Então, pelo que a gente vê aqui visualmente, há um grande número de vereadores e sim, pode ser colocado em votação nessa segunda discussão o plano de cargos e salários. Então, a gente pode dizer que essa definição sai hoje? Tudo indica que sim, Leilane, porque havia uma dúvida se o plano seria votado hoje, ele teria que ser primeiro votado colocado em regime de urgência. Isso aconteceu, chegou a haver um momento aqui de grande discussão, de bate-boca com os parlamentares da oposição, justamente quando foi colocado em regime de urgência, ou seja, passou-se a discutir de fato, oficialmente, o projeto, mas aí houve muita confusão aqui do lado de fora, a gente ouviu muito barulho de bomba, e aí os vereadores de oposição pediram, eles já tinham inicialmente entrado com ofício pedindo a suspensão por falta de segurança. Mas quando a gente começou a ouvir bombas aqui, os parlamentares de oposição pediram à presidência que a sessão fosse interrompida por falta de segurança. Ela foi, sim, suspensa durante 5 minutos, mas na sequência o presidente da Câmara deu prosseguimento e a votação seguiu
normalmente. Esse é o último passo agora que falta para que o projeto seja aprovado. Ele foi aprovado já o texto base, por ampla maioria, e agora os vereadores, nessa segunda fase, eles aprovam as emendas ou não, e o texto final já emendado. Então, é muito provável, porque já começou essa parte, é muito provável que, se não acontecer nada, o texto saia daqui aprovado ou não, provavelmente sim, porque a maioria aqui é da base governista, e aí ele segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Bom, eu agradeço então essas primeiras informações. De qualquer maneira, a gente fica em contato com vocês aí, nossa equipe que está dentro da Câmara de Vereadores, para que vocês entrem a qualquer momento com novas informações ou com a decisão final, que é a aprovação. Então, muito provavelmente, é o que está previsto, uma vez que os vereadores de oposição deixaram o plenário, é muito provável que os vereadores da base governista do prefeito Eduardo Paes consigam então aprovar esse projeto de cargos e salários, mesmo ele não sendo do agrado dos professores do Rio de Janeiro.